pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz tempo que eu não sento e gravo um vídeo pro canal. Esse mês de fevereiro ainda não tinha postado nenhum vídeo. E pra ser sincera, o último vídeo que eu postei sobre o Sol é para Todos foi um vídeo que me deu muito trabalho, então eu fiquei meio cansada mesmo de pensar em vídeos e editar. Acabei não conseguindo pensar muito em gravar nesse mês, mas passei um mês muito pensativa. Então, pensando nisso, eu pensei em trazer pra vocês um vídeo sobre livros que me fizeram pensar. Tive alguns problemas também com o meu microfone, então talvez o áudio do vídeo não esteja o melhor possível, porque eu tô gravando só com o microfone do celular mesmo, mas vamos seguindo. Gente, tô aqui editando o vídeo e percebi que eu esqueci de falar uma coisa importante pra vocês, que é, caso vocês se interessem na descrição e na recomendação dos livros que eu vou mostrar nesse vídeo e quiserem comprar algum deles, por favor, eu peço que vocês comprem pelo meu link. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link de todos os livros que eu recomendar nesse vídeo. E comprando pelo meu link, você ajuda o canal financeiramente, porque eu recebo uma pequena comissão por essas vendas, mas o valor da compra para vocês não altera em nada. Então é algo que vocês podem fazer sem custo algum para ajudar o canal. Vocês já estão ajudando muito assistindo os vídeos, mas se quiserem ajudar de alguma forma extra, esse é um jeito que vocês podem ajudar. Então é só isso mesmo que eu queria falar e aproveitem o vídeo. É isso. Primeira coisa que eu queria falar é que eu não acho que um livro seja bom simplesmente porque ele faz alguém pensar. Mas eu acho que é difícil um livro ser bom sem provocar pensamentos, sabe? Então, os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, nem todos se tornaram super favoritos pra mim. Nem todos são livros que eu releria e tudo, mas todos são livros que, ainda que a minha experiência de leitura mesmo deles tenha sido maravilhosa ou apenas boa, todos eles eu me pego pensando até hoje sobre aquilo que eles trouxeram e, enfim. O primeiro deles, que eu tenho aqui físico, Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. Eu falei desse livro, se eu não me engano, algumas vezes no canal, mas esse é um livro de não ficção, que vai contar a história da Chanel Miller. Ela é uma menina que ela sofreu um estupro na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia, e o caso, o julgamento do caso foi um julgamento muito público, porque envolvia um menino que era muito querido pela comunidade ali da faculdade, que ninguém, meu Deus, imaginava que ele poderia ser capaz de fazer uma coisa dessas, enfim. E a Chanel Miller, a vítima, ela ficou durante bom tempo ali do julgamento sem ser nomeada. Então, ela pega e escreve esse livro pra realmente recuperar a presença dela, nessa cena de crime, a presença dela na violência médica que ela acabou sofrendo ali, do jeito que ela foi tratada pelos médicos, mas, enfim, toda a violência também que ela sofreu de passar por aquele julgamento que durou anos, e passar pela vergonha e pelo afastamento, pelo isolamento que ela começou a sentir em relação à família, em relação aos amigos, em relação ao próprio namorado dela, enfim. E uma coisa que eu achei muito doida também é que, assim, a Chanel, depois que ela passou por tudo isso, ela foi pra um outro estado nos Estados Unidos, foi viver outro momento, e naquele lugar que ela tava, aconteceu um crime, de um cara que saiu matando as meninas numa faculdade, porque nenhuma delas queria ficar com ele, enfim. Uma coisa que infelizmente acontece muito, principalmente nos Estados Unidos, onde é bem fácil, uma pessoa ter acesso a armas, enfim. Então é muito, assim, brutal ver que a Chanel, esse tipo de coisa acabou perseguindo ela na vida, sabe? E o jeito que ela escreve é maravilhoso, as coisas que ela traz, e a própria ideia da capa, de ser essa arte que... Eu acho que é uma arte japonesa, que meio que pega cacos e junta com ouro, enfim, toda essa simbologia de você pegar os cacos da sua vida quando tanta tragédia aconteceu com você e conseguir fazer algo bom, nem que seja um livro contando a sua história pra ajudar outras pessoas. Então, a compaixão que eu fui sentindo e a dor que eu fui sentindo durante a leitura desse livro são coisas que me acompanham até hoje. Mesmo sendo um livro super difícil de ler, eu acho que vale muito a pena enxergar as coisas do lado de uma vítima que foi tão silenciada. Outro livro que me fez pensar muito foi Querida Combine, da Sayaka Murata. Esse é um livro que eu já tinha visto em vários booktubers gringos falando sobre. E Combine é como são chamadas essas lojas de conveniência que tem ali no Japão, na Coreia, enfim. E aqui a gente acompanha a vida de uma mulher que ela trabalha numa Combine há muito tempo, A gente vai descobrindo ali que ela trabalha nesse lugar desde que esse lugar abriu. E ela gosta ali da rotina dela. Ela vai trabalhar, ela se sente
parte daquela engrenagem, daquela loja, e ela não sente nenhuma necessidade, nenhum tipo de ambição, de tipo, melhorar de vida, achar um emprego melhor, enfim. E a família dela e as amigas, né, acham muito estranho, né, como essa falta de ambição e esse contentamento dela em ter um trabalho tão, um trabalho simples, um trabalho que não existe nenhum tipo, sei lá, de esforço grande, enfim. Ninguém entende muito isso. E ninguém entende muito também por que a nossa protagonista não se casou, por que ela não tem interesses românticos, enfim. E a gente tem muitas discussões aqui sobre saúde mental, né? Sobre esse espectro do qual a nossa personagem principal, esqueci o nome dela agora, é um nome grande, Keiko Furukura. Keiko. Ela faz parte, enfim. E ela acaba conhecendo uma pessoa também que não se encaixa nessas coisas todas, né? Só que do outro lado, né? É uma pessoa que não consegue passar despercebida como ela, por ser muito desajeitado. E eles acabam achando esse ponto em comum, né? Então esse livro me fez pensar muito sobre, primeiro, as expectativas que as pessoas têm, que nós temos sobre as outras, né? As coisas que a gente espera que seja normal um ser humano querer, e simplesmente, às vezes, não é o caso para todas as pessoas. E esse livro me fez pensar muito também sobre trabalho, sobre capitalismo, sobre como que isso é uma engrenagem e que esse livro traz muito a ideia de o seu trabalho definindo a sua identidade, o seu trabalho falando quem você é, sabe? E isso é uma coisa muito forte na nossa protagonista, na Keiko. E isso vai, à medida que ela vai se desvinculando da Combine, ela vai entrando numa crise de identidade. Então a gente pensa muito, eu pensei muito sobre, será que eu me defino pelo tipo de trabalho que eu realizo, né? Pela minha força de trabalho, ou será que tem outras coisas sobre mim que são muito mais importantes pra me definir como ser humano do que aquilo que eu posso produzir? Então esse livro aqui é um livro que eu amei, eu li tipo em 2 horas, eu deitei assim e li, é super rápido, e eu recomendo muito, uma escrita super legal. Tô gostando cada vez mais de literatura japonesa, então é isso. Esse livro aqui, eu vou tentar lembrar o nome dele em português, que é grande. É um livro do Mark Haddon, que se chama O Estranho ou O Curioso Caso do Cachorro Morto, em inglês, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Esse foi um livro que eu li para uma matéria de faculdade, e ele é um livro super diferente, até, assim, tipograficamente, você abre o livro e tem, sei lá, um monte de desenho, tem às vezes uns gráficos, fica parecendo até que é um livro de não ficção, mas é um livro de ficção, ele tem muitas listas, muitos desenhos, enfim. Aqui a gente acompanha o Christopher, que é o nosso protagonista, que é um menino, acho que ele tem 10 ou 12 anos, e ele claramente é um menino autista, né? Assim, não claramente no sentido de o livro não fala sobre isso, mas ele tem ali todas as características de uma pessoa do espectro autista, e a gente observa o livro da perspectiva dele, após um dia em que ele encontrou um cachorro morto na vizinhança dele, um cachorro que claramente foi assassinado, não foi tipo uma morrida, e ele começa a investigar tudo isso, e essa investigação a respeito do cachorro acaba levando ele a investigar coisas mais profundas sobre a própria família dele. E a gente vai vendo muitas das obsessões do Christopher, né, como ele ama matemática, então o livro ele tem muita linguagem e metáforas em relação à matemática. Os próprios capítulos do livro, né, eles são numerados apenas com números primos, porque o Christopher ama números primos. Enfim, a gente tem muita essa perspectiva infantil e de uma criança neuroatípica. Então, eu gostei muito disso. Esse livro ele traz muitas reflexões também sobre como a gente trata as crianças, no sentido de o que a gente acha que vale a pena ou não falar com elas, o que a gente acha que elas merecem saber ou não, e como essa questão de mentir pra criança, para as coisas ficarem mais palatáveis, para elas entenderem melhor, isso às vezes causa mais mal do que bem, né? Então esse livro, apesar de não ser o foco dele, me fez pensar muito sobre criação de filhos, e me fez pensar muito também sobre a própria literatura de detetive, porque esse livro traz muitas referências ali, Agatha Christie, Sherlock Holmes, né, essa coisa toda de juntar evidências, enfim, e ver tudo isso de uma perspectiva infantil e uma perspectiva neuroatípica, pra mim foi muito interessante. E o livro, como ele tem essas mudanças assim de tipo, traz um desenho, traz uma lista, traz um gráfico, traz uma equação matemática, essas coisas deixam a leitura muito dinâmica e fluida. O último físico que eu tenho aqui pra recomendar pra vocês é um livro que não foi um favorito pra mim, não foi uma leitura que, vamos dizer, pelo prazer do momento ali da leitura em si, não foi algo muito, assim, marcante, que foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esse é um livro que muitos booktubers odeiam, né, e falam sobre. Eu não sei se eu cheguei a odiar, assim,
é porque é um livro que ele vai trazer muitas questões de saúde mental e muitas pessoas falam que trata dessas questões de uma forma muito superficial. O que eu concordo, em partes, mas eu acho que a premissa do livro é o que realmente ficou na minha cabeça e que eu penso sobre, tipo, constantemente. Esse livro vai mostrar a vida da Nora. Ela é uma mulher que tá ali nos seus 30 e poucos anos. Enfim, ela não tá bem. Ela não tá bem em nenhum aspecto e ela acaba tentando tirar a própria vida ali um dia. E ela vai parar nesse lugar entre a vida e a morte, que é uma biblioteca. E nessa biblioteca, todos os livros contêm possíveis vidas que a Nora poderia ter tido se ela tivesse tomado decisões diferentes. Então, antes de morrer, ela tem a oportunidade ali de ler, pegar um desses livros, alguns desses livros, e experimentar aquela vida e ver se ela preferiria aquelas vidas, as vidas que ela tá vivendo, a vida que ela tá vivendo naquele momento. Então, enfim, o que eu não gostei desse livro foi da própria protagonista, assim, não foi nem dessa questão de saúde mental, porque, enfim, eu não achei que o livro se propôs a ser um negócio muito profundo, mas eu não gostei da protagonista mesmo, assim, eu não tava me importando muito ali com a questão toda, as questões todas dela, mas eu fiquei muito interessada nesse conceito, sabe? Eu sou uma pessoa que pensa muito de forma ansiosa às vezes, tipo, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado essa decisão, estudado isso, ou feito aquilo, ou não feito aquilo. Isso é uma coisa que eu penso muito, né? E essa ideia metafórica de a sua vida como uma biblioteca de possibilidades é algo que eu penso muito, né? E eu acho que esse livro, ele tem essa premissa muito legal que me fez pensar muito. Eu sei que não é um livro que vai ser pra todos, mas ao mesmo tempo eu não acho que é uma leitura, assim, tão tenebrosamente ruim quanto outros booktubers acham. Mas é um livro, sim, que me trouxe muitas reflexões interessantes. Eu queria falar também de alguns livros que eu não tenho físico. O primeiro deles é Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que se você viu meu vídeo lendo os livros favoritos dos meus booktubers favoritos, lá eu falei bastante sobre esse livro, li esse livro no vlog. E esse livro, ele vai contar sobre as expedições do Marco Polo. O Marco Polo vai visitando várias cidades ali pro grande imperador Kublai Khan, e aí ele volta pro imperador contando as histórias daquelas cidades, enfim. E é um livro muito mais simbólico e alegórico do que realmente uma narrativa ali, porque a gente tem as reflexões do Marco Polo sobre cidades que são muito diferentes umas das outras. E a gente vê nessas cidades retratos de várias facetas da nossa sociedade. E assim, o livro ele me fez chorar em muitos momentos, porque são coisas que o Ítalo Calvino consegue colocar em palavras que eu acho que a gente sempre pensa de certa forma, mas a gente não consegue muito bem explicar, sabe? Quando ele fala, por exemplo, de uma cidade que, quando você tá nessa cidade, você olha pro horizonte e você vê um navio cheio de chaminés. Mas as pessoas que estão nesse lugar, na verdade, estão numa outra cidade e olham pra essa outra cidade e acham que é uma grande ilha de montanhas, mas lá também é uma cidade. Então essa ideia de diferentes perspectivas e que as pessoas elas sempre querem aquilo que tá longe e que elas não sabem muito bem o que e a gente sempre quer aquilo que a gente não tem e despreza o que a gente tem. Enfim, é um livro que fala muito sobre linguagem também, sobre literatura. Eu acho que eu não dei uma descrição muito satisfatória desse livro, mas foi um dos melhores livros que eu li em 2023. E eu acho que faz esse trabalho muito bem de traduzir coisas sobre a nossa sociedade que às vezes a gente não tem palavras suficientes para dizer, então a gente acaba recorrendo à literatura e aos meios fantásticos para conseguir entender certas coisas sobre nós mesmos. Um outro livro que me marcou muito ano passado também foi Solitária, da Eliana Alves Cruz. Eu li esse livro para uma matéria da faculdade, em que a gente estava focando bastante em literatura nacional que tratasse sobre a realidade de empregadas domésticas. E esse livro especificamente conta a história da Eunice, que ela é uma empregada doméstica que trabalha numa mesma casa, de uma mesma patroa, há muitos anos. E ela acaba levando a sua filha para trabalhar com ela, porque ela não tem com quem deixar a menina, e enfim. A gente vai vendo muito da vivência delas ali dentro, no quartinho delas de empregada, e qual é o nível de relação que realmente se consegue ter ali dentro, né? Porque trata muito de uma questão que, enfim, eu já falei aqui no canal também outras vezes, tratar a empregada doméstica como alguém quase da família, mas que é sempre quase, que nunca é realmente da família. E como, ao primeiro sinal ali de alguma coisa errada, as pessoas elas vão diretamente julgar e acusar a empregada. A gente tem ali uma reflexão também sobre um caso real que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, né, de uma empregada doméstica que levou seu filho pro trabalho e deixou o menino nos cuidados ali da patroa, e o menino acabou, infelizmente, caindo do prédio. Enfim, gerou toda uma comoção, e o livro ele é uma referência direta também a esse caso.
E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto também, na época eu também assisti o filme Que Horas Ela Volta, que é maravilhoso e que, enfim, achei muito semelhante a esse livro. É isso, recomendo muito. Também recomendo muito o livro Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. É um livro que eu li em 2022, se não me engano, no comecinho aqui do canal. E é um livro também que eu via em todo lugar no BookTube. E ele traz a história de uma moça que ela também não tá muito bem. Ela não tá com dinheiro, ela tá trabalhando num monte de trabalho esquisito ao mesmo tempo, fazendo um monte de bico. E ela tem uma melhor amiga da época da faculdade, da escola, quer dizer, que era uma amiga extremamente rica. E essa amiga liga pra ela e fala que tem uma proposta de emprego, né? E a proposta de emprego é que essa menina mude pra lá e vire babá dos 2 enteados dessa moça. E ela topa, porque ela não tá fazendo nada de melhor, ela também sente falta dessa amiga, etc. Elas têm uma história meio complicada. E ela vai, e quando ela chega lá, essas 2 crianças, elas têm um problema sério, que é elas pegam fogo quando elas ficam muito nervosas. Quando elas ficam muito agitadas, elas entram em combustão, elas não se machucam, mas elas destroem tudo que tá ao redor. E essa nossa protagonista, ela tem uma história de ter sido uma criança considerada selvagem, uma criança indomável, levada demais, enfim. Então a gente vê como ela, primeiro, teme aquelas crianças, mas ela também com o tempo começa a se identificar muito com elas, né? Então, esse livro, ele me trouxe muitas reflexões sobre infância e sobre como a gente acha identificação em lugares que a gente não esperava, né? E como a importância de ter alguém que cuida de você e que escuta suas necessidades e realmente cuida, né? Não só te bajula, mas cuida de você, faz a diferença e transforma a vida de uma criança e evita muitos desastres ali na vida adulta, né? Então, ver essas crianças encontrando essa moça e uma ajudando a outra foi um dos livros, assim, mais queridos que eu li em 2022. Odeio essa expressão, mas que deixou meu coração quentinho. Ainda nessa ideia, parecido com a Biblioteca da Meia-Noite, um livro que me fez pensar muito também é Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, se não me engano. Eu tô lendo agora o 2º livro dessa série, e esse livro, ele conta a história de um café no Japão, em que nesse café tem uma mesa específica, uma cadeira específica, que se você se sentar ali, você consegue voltar pro passado para poder visitar alguém que já esteve ali naquele café também, e você consegue fazer essa viagem enquanto o seu café estiver quente. Então, antes do seu café esfriar, você precisa voltar pro presente. E esse livro, todos os livros dessa série, né, é como se fosse uma coleção de contos mesmo. A gente tem em todo o livro ali 4 histórias principais de pessoas que foram nesse café e por algum motivo voltaram no tempo para poder reparar alguma coisa, para poder encontrar alguém de novo, enfim. É um livro que, enfim, pelo tom dele, vocês já conseguem imaginar o quão cheio de reflexões ele é, né? E sempre essa ideia de, tipo, você pode pensar muito sobre o seu passado, refletir, analisar a sua vida, mas você não consegue mudar nada de fato, você não consegue voltar e alterar as coisas. A única coisa que você consegue fazer é mudar a forma que você vai viver o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. E como muitas das histórias envolvem também voltar no tempo para ver alguém que já morreu, o livro traz muitas reflexões sobre valorizar as pessoas que estão vivas e que você ama, que estão aqui hoje, tangíveis para você, né? Agora eu tô lendo o 2º livro e tô achando muito legal que a gente tá vendo um pouco mais sobre a família que é dona desse café, né? No 1º livro, eles são ali personagens fixos em todas as histórias, mas eles estão meio que só ali no pano de fundo, né? Possibilitando a narrativa principal. Mas nesse 2º livro, eu sinto que a gente tá vendo bem mais ali da perspectiva deles. E eu tô achando isso o máximo. O último livro que eu queria falar com vocês é Eu e Você Sozinhos no Éter, da Olive Blake. Esse é um livro também que eu lembro na época que eu mexia assim no TikTok, era um livro super hypado, todo mundo comentava sobre ele. E eu achava assim, o título atraente, né? E a capa era bonita também. Enfim, fui atrás do livro, achando que ia ser um romance, uma coisa meio tipo Sally Rooney e tal. E se eu não me engano, eu falei aqui no canal que esse livro, pra mim, é o que a Sally Rooney tenta fazer em todos os livros, mas ela não faz 100% pra mim. Nesse livro é tudo que ela tenta fazer no sentido de trazer uma história que não é tão cheia de acontecimentos, que o enredo não é o principal, mas o estudo de personagem é o principal. E a gente acompanha um casal nesse livro, né? Uma moça e um cara, que eles têm muitos problemas ali, internos, né? Então, o livro, ele trata também muito de saúde mental. E a gente vê como existe uma relutância em se envolver um com o outro por medo de machucar o outro com os seus próprios problemas, né? Então, isso é uma coisa que eu penso muito na minha vida, assim, de... A gente tem nossas ansiedades, a gente tem nossos
nossas questões e muitas vezes a gente evita, a gente tem medo de machucar o outro, ou a gente, eu não quero ser um peso pra essa pessoa. Sendo que às vezes a gente tem que aceitar, ser cuidado e ser consolado uns pelos outros, e a gente tem que também, na mesma medida, fazer isso uns pelos outros. Então eu acho que fala muito sobre a relação humana e como que a gente não vai ser tudo sempre só flores, sabe? A gente precisa também estender essa compaixão uns pros outros e estender compaixão para nós mesmos também. E o livro, ele traz muitas reflexões muito bonitas, né? O nosso protagonista ali, o Aldo, se eu não me engano, ele é um matemático. Então o livro também traz muitas questões alegóricas, assim, comparando a matemática, a ciência, a arte com o amor. Então é um livro que tem, enfim, citações, assim, de tirar o fôlego mesmo. A escrita é muito bonita, a prosa é maravilhosa. E eu acho que o pouco que a gente tem ali de enredo da vida dos personagens é o suficiente para dar a base ali pra Olivia Blake fazer todas essas reflexões, que eu acho que é o grande objetivo dela mesmo, trazer. E funcionou. Olivia Blake. Eu penso nesse livro constantemente. Bom, gente, é isso. São esses os livros que eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre e recomendar. E espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram pensando sobre eles também. E recomende também livros que fizeram vocês pensarem aqui nos comentários, ok? Um grande beijo, obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.